Glória a Deus, aleluia. A paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Depois desse louvor abençoado, nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus nesta noite. Desde já agradeço ao Espírito Santo de Deus e aos nossos pastores, pastora Laurinda, Miguel Bertolotto, por esta oportunidade. E sem muita demora, vão adentrarmos na palavra de Deus. Eu agradeço o grupo. Se os meninos quiserem permanecer, pode ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, nós pedimos a tua direção, porque somos ferramentas, somos vasos, Senhor. Nós necessitamos da tua graça em nossas vidas. Amado, que o Senhor venha falar conosco, venha nos dar entendimento, Espírito Santo, discernimento da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amados, eu convido a cada um de vocês a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel. Sempre dizem profeta menor, não em santidade, mas sim no pequeno conteúdo do seu livro, apenas 3 capítulos. E nesta noite o Senhor vai falar ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Joel, capítulo número 1, versículo número 1. A palavra que o Senhor nos trouxe ao nosso coração, digo ao nosso, a vida está presente do Espírito Santo, que faz presente na minha vida, assim como o Senhor Jesus, que é a palavra. É uma palavra que vem nos alertar para os acontecimentos dessa época ao qual nós estamos vivendo. A graça que não é de graça. Já uma palavra que ela traz um pouco de impacto para nós. A graça que não é de graça. É um favor que nós não merecemos. Mas a ordem de Deus, o Senhor tem sobre as nossas vidas. A graça que não é de graça. O livro de Joel fala do dia do Senhor. E o Espírito Santo falou ao meu coração, dividindo o livro do profeta Joel, os 3 capítulos, falando de 3 aspectos. Falando do dia do Senhor no presente, no dia lá do profeta Joel e presente dos nossos dias. Também falou no segundo aspecto, o futuro presente lá no tempo de Joel e o futuro presente do nosso tempo. E no terceiro aspecto, fala sobre o futuro escatológico. E a palavra do Senhor nos alerta. Nos dias do profeta Joel, nós podemos trazer para as nossas vidas hoje uma palavra a qual o Senhor tem olhado para nós. Ele tem cuidado de nós, mas muitas vezes nós temos passado provas com a permissão de Deus. Deus aqui coloca, nesse começo de introdução do capítulo, a realidade presente dos fatos e convoca o povo ao arrependimento. Então vamos estar lendo aqui o versículo 1, no capítulo 1 de Joel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, os vossos filhos aos vossos filhos, e aos seus filhos, os filhos deste, a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque
está ela na vossa boca, porque veio um povo contra minha terra, poderoso, inumerável, e seus dentes são como os dentes de leão, e eles têm as queixas de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Está assolado a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos os lavradores, urvai-vos vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pareceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de panos de saco e lamentais, sacerdotes do vai, ministro do altar, vinde ministro de Deus meu, ou de meu Deus, passam a noite vestido panos de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjar e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai ancião, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor nosso Deus, e clamai ao Senhor. A palavra ao qual o profeta Joel foi designado a levar aquele povo. O povo passava por um momento muito difícil. As crises eram fruto da desobediência total daquele povo. Tornaram-se inimigo de Deus. Algo estava acontecendo, mas eles não estavam atentos. Eram tempos difíceis que deveria ser lembrado, como diz a palavra, aquilo que estava acontecendo naquele momento. Deus falou através do profeta Joel que deveria ser lembrado de gerações em gerações. O povo tinha se afastado de Deus, estavam cegos, presos nos sistemas do mundo. As igrejas estavam sem provisão, devido à seca e à falta de alimento. O arrependimento era o foco do Senhor naquele momento. Mas o povo não ouvia. Através do profeta Joel, a palavra foi lançada. O povo estava ganancioso, as igrejas vazias, sem a preocupação de adorar a Deus. Nessa primeira parte, nesse primeiro aspecto, do presente naquele momento, vamos trazer para o presente nos dias de hoje, meu querido. Hoje as igrejas, elas estão cheias de pessoas vazias. Os corações estão inclinados ao sistema do mundo. Mesmo que as pessoas começam a participar de culto, elas começam a se contaminar pelo sistema do mundo. Por quê? Porque não buscam uma estrutura, porque não buscam santidade, porque não se compromete a estar em adoração com Deus. E o Senhor tem observado como observou nos tempos de Joel. Ele está nos observando nesses tempos. Não buscam intimidade com Deus, não há santificação. Estão presos nos sistemas, procuram bens, status, presos aos sistemas religiosos. E nós não podemos esquecer que a graça, ela não é de graça. A graça, ela tem um preço. Se quem pensa que a graça é de graça, é um favor que Deus dá a nós pela misericórdia dele. Mas nós não podemos ficar inerte, não podemos ficar parados. Esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para mim estar compartilhando, porque eu faço parte desse povo. Eu tenho que estar vigiando todo instante. O segundo aspecto, igual eu falei, é o futuro presente. Tempo de Joel, 20, 30, 50, 100 anos. Estava acontecendo. O Senhor alertava que, além daquilo que estava acontecendo naquele momento, mais coisas terríveis viriam. Vamos estar lendo o capítulo 2, versículo 1. Louvado seja o nome
Você pode acompanhar comigo. Versículo 1, capítulo 2 de Joel. Tocai a trombeta em Sião e dai voz ao rebate do meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de nuvens e negridão, com a alva por sobre os montes. Assim, um povo grande e poderoso, ao qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele é como o deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, como de cavaleiros, assim corre, estronteando com carros, vem saltando pelo cima dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurra-se uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem-se contra a lança, não se detém no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pela janela, entram com um ladrão. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram do seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante dos seus exércitos, do seu exército, que muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, o grande dia do Senhor é muito temível. Quem o poderá suportar? Aqui, irmão, nós temos entendimento que o Senhor diz: as perseguições, as pestes, a fome, a seca, as catástrofes, as fraquezas espiritual seriam um reflexo do que estava acontecendo, que gerou a crise econômica, social e, consequentemente, uma crise espiritual. Assim como nos dias de Joel, assim como nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma época hoje muito difícil, com uma pandemia mundial. Esse tempo, acredito eu, pela palavra do Senhor, o Senhor tem dado a cada um de nós, para que nós viéssemos a refletir, a passar um scanner em nosso coração, a que nós possamos se prostrar diante de Deus e começar a rever atitudes, começar a deixar a religiosidade de lado, começar a se firmar no pensamento em adorar ao Senhor, porque aquele que tem Senhor Jesus como o maior tesouro dentro do seu coração, tem a palavra e obviamente tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem nada. E dentre esses versículos a qual a gente leu, fala: com o esfriamento o povo tinha se tornado materialista, perdido na malícia e no engano. E o Senhor alertava a cada um deles: vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês se atentem, porque isso ainda vai acontecer. Não estou falando isso escatologicamente no final dos tempos, estou falando daqui a 20 anos, a 30 anos, quem sabe daqui a 10 anos, 5 anos, quem sabe daqui a 50 anos. A gente sabe que muitas coisas já aconteceram nessa década, como terremotos, maremotos, como ciclones, como outras pandemias que já aconteceram. E muitas vezes o povo de Deus está deixando passar desapercebido, porque a Bíblia relata que o Senhor, Ele fala através das circunstâncias. Como eu preguei aqui da outra vez, o Senhor, Ele observa e olha, e a circunstância pode nos dizer muitas coisas. O Senhor, Ele fala através dos montes, fala através das nuvens, fala através das plantas, dos animais. O Senhor não fala só através do homem. O Senhor, Ele tem o poder e a onisciência de falar sobre tudo aquilo que Ele criou. No versículo 11, é um versículo chave desse capítulo 2.
O versículo 11, ele dá um entendimento para nós, que o Senhor procede à correção, do Senhor procede à correção. Eles estavam vivendo tudo aquilo com a permissão de Deus. A adversidade vivida na época era para arrependimento de pecado e para que aquelas pessoas voltassem a Deus. Hoje, nós estamos vivendo uma época de arrependimento. Arrependimento de pecado para que muitos venham se voltar a Deus. Para que na casa do Senhor haja avivamento. Mas um avivamento verdadeiro. Aqueles adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que não só dentro das igrejas, como nos sistemas religiosos. Assim como aqueles fariseus, saduceus, que oravam em voz alta, que muitas vezes deixavam transparecer que estavam na presença de Deus, mas não estavam. O Senhor, Ele quer coração. O Senhor, Ele quer intimidade. E nesse tempo o Senhor clama a cada um de nós por amor, pela misericórdia dEle, para que nós venhamos se voltar a Ele, venhamos se arrepender, venhamos nos prostrar e buscar a face do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 também nos traz um entendimento. Chama o povo novamente ao arrependimento. Assim como no capítulo 1, quando ele disse ao profeta Joel: mostre a eles o que está acontecendo. Faça com que eles percebam o que está acontecendo aqui. Essa seca, essa assolação, essa falta de mantimento. As igrejas vazias, frias, sacerdotes frios. Novamente no capítulo 2, ele fala: isso que está acontecendo vai acontecer. Em pouco tempo acontecerá novamente. Como que vocês vão estar na minha presença? E hoje o Senhor fala conosco. Depois que passar essa pandemia, depois que nós pudermos estar unidos novamente, como vai estar a igreja do Senhor? Do mesmo jeito que estava. Do mesmo jeito que estava. O Senhor quer muito mais que isso. O Senhor está permitindo para que nós venhamos tomar uma atitude, povo de Deus. Eu estou me colocando no lugar aonde o Senhor tem exortado o meu coração. E o Senhor, Ele não chama a atenção, Ele exorta, Ele ensina através da palavra. Só que Ele corrige aquele que Ele ama. Que você guarde estas palavras no teu coração. Que não seja palavras para você ouvir, mas que você possa meditar na palavra, abrir a tua Bíblia, ler. Possa dizer ao Espírito Santo, confirma para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Voltar-se para Deus traria o fim da seca, das pragas, e receber a promessa do acontecimento lá em Atos 2, no tempo de Joel. O Senhor enviou a palavra através do profeta, e acontecerá o derramamento do Espírito. E assim aconteceu, porque o Senhor, Ele vela pela palavra dEle. Nós temos vivido esta crise. E se nós pararmos para pensar, para meditar, não no que o sistema do mundo está querendo nos mostrar, mas na palavra do Senhor, nós vamos entender que o Senhor guarda aquele que os teme. Aquele que teme ao Senhor é guardado a cobertura espiritual sobre ele. Não significa que eu e você não vamos passar momentos difíceis. Não significa que eu e você não vamos ser acometidos por algo. Mas aquele que está cheio da presença de Deus, ele não se dobra. Aquele que está na presença de Deus, ele não desiste. E se ele partir desse mundo, ele parte para os braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Crise. Então, Deus usa o profeta naquele tempo
profeta Joel. E hoje Deus usa o seu profeta, o sumo sacerdote, o verbo vivo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a palavra de Deus, Jesus, o Deus eterno, usa para falar comigo e com você. Aquele que tem Jesus tem vida, aquele que não tem Jesus não tem vida. E o terceiro aspecto, irmão, como eu falei para vocês, é o futuro escatológico, que fala no livro de Joel. Obviamente a gente vai entender. Joel capítulo 3, versículo 1 a 21, a gente não vai ler. É só para a gente ter um entendimento. O primeiro versículo fala sobre o juízo sobre todos os povos. Versículo 2, o despertar das nações. Versículo 14, o manifesto de Deus, a justiça contra o inimigo de Deus e o seu povo protegido. Fiz um resumo pequeno, por quê? Porque aquele que estiver se alicerciado em Deus, vai fazer parte do povo de Deus. E aquele que não estiver, será inimigo de Deus. Por quê, irmão, você está falando isso? Porque a Bíblia nos ensina que aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Nós precisamos estar firmados, porque daqui dentro de pouco tempo, não vamos nos iludir, pensando que nós somos super crentes, porque os dias maus, os dias de angústia, eles vão vir. E como será que cada um de nós vamos estar para suportar? E no dia do juízo, será o terrível dia do Senhor. Esses dois aspectos, irmãos, será o dia do Senhor. E o terceiro, o terrível dia do Senhor, será um dia onde o povo vai ser reunido e ali vai ser apartado. Ali no vale de Josafá, o vale da decisão, Deus vai reger o seu manifesto. Ali, irmãos, não vai ter mais como escapar. Por isso que a palavra de Deus vem para nós nesta noite, para que cada um de nós possa rever os nossos conceitos como cristão. Porque hoje em dia, ser cristão, ser evangélico, gospel, irmãos, só a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Temos um resumo do capítulo 1, Deus, e 2 fala sobre a disciplina de Deus para arrependimento. O capítulo 3 fala sobre o povo de Deus protegido. Judá e Jerusalém vai ser protegida do Senhor. Nós precisamos fazer parte desse povo, meu querido. Nós precisamos fazer parte. Vamos parar de nos iludir. Eu sei onde está a minha falha. Eu sei onde estão as minhas dificuldades, as minhas lutas, o meu ponto fraco. Eu acredito que você sabe também onde está o seu. Não tem nenhum super-homem, super-mulher. Nós somos todos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus. Mas nós temos que buscar ao Senhor a todo momento, a todo instante. E para finalizar, meus queridos, sem mais delongas, em Mateus capítulo 24, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora eu te pergunto, como eu me perguntei quando Deus deu essa palavra para mim: está acontecendo isso ou não? Com certeza, com certeza. Hoje as pessoas, elas estão se odiando umas outras, até mesmo dentro da casa do Senhor. Sabe, irmãos, eu falei esses dias atrás para um irmão aqui na igreja, a gente vê todas as pessoas usando essas máscaras que a gente tem que usar, que é algo para nos proteger durante essa época que a gente está passando. Mas o quão difícil, o quão triste a gente não poder ver um sorriso de uma pessoa. Que a pessoa possa tirar a máscara e dar um sorriso para você. A gente sente falta, meu querido. A gente não nasceu para viver dessa forma. Um sorriso de uma pessoa de Deus faz muita falta para os nossos corações.
Marcos capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando no coração, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É o que está acontecendo, meu querido. Assim como aconteceu nos tempos de Joel, está acontecendo. Nós precisamos não titubear, nós precisamos ficar atento. Apocalipse 3,19, uma palavra do Senhor a qual eu falei no começo da pregação. Olha o que o Senhor diz para mim e para você, para todo o povo o qual Ele ama. Essa palavra é para você que está assistindo, essa palavra é para você que vai assistir, essa palavra é para mim, essa palavra é para o povo de Deus, essa palavra é para todos os povos. O Senhor diz: repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, meus amados irmãos, vamos tomar essa palavra e deixar que ela venha a queimar em nosso coração. A queimar em nosso coração. E para fechar, meus queridos, com essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, o nosso tempo ele é escasso, o nosso tempo é curto. Eu tenho algo para falar para vocês. Vocês, ministros de Deus, vocês sacerdotes, que não é só aqueles que estão em cima de púlpito, não é só aquele que prega, não é só aquele que ministra, é cada um de você que ama a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus no seu coração. Você é um sacerdote, porque a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes de Cristo. Esta palavra é para você nesta noite. Meus amados, ouça, o céu nunca será nessa terra, mas nós temos que lutar e pregar a palavra para que as pessoas vejam os sinais dos céus na terra. Está faltando isso nesses tempos. O céu nunca será aqui na terra, mas nós precisamos pregar a palavra com amor, fazer a palavra entrar nos corações das pessoas, para que as pessoas possam ver os sinais do céu aqui nessa terra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu queria chamar o grupo Manancial para que a gente possa cantar um hino, e logo mais a gente vai estar encerrando, e que você fique com essa palavra no teu coração. Desde já eu agradeço aos meus pastores, agradeço ao doce querido Espírito Santo, agradeço os irmãos da filmagem, do som, os meninos, o grupo de louvor Manancial. Eu agradeço em nome de Jesus, porque na casa do Senhor nós não fazemos nada só, nós somos um corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando aqui para esses pedidos de orações. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, as pessoas que necessitam, Senhor, de um livramento, Pai, libertação, renovo e salvação, Senhor. Pai, nós determinamos pela Tua palavra, Senhor, essas pessoas libertas, salvas, curadas, em nome de Jesus. Também, Senhor, essas pastas onde estão, Senhor, os cartões das firmas, Pai, em nome de Jesus, aqueles também que não colocaram os cartões aqui, Senhor, aqueles, ó Pai, que necessitam, Pai, do emprego, aqueles que estão preocupados, Senhor, Pai, que perderam o emprego ou que estão preocupados que vão perder o emprego, Senhor. Pai, nós clamamos por misericórdia, que o Senhor entre com providência, Pai. Pai, se na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, abra a porta, Senhor, porque no momento de crise é onde o Senhor mostra o seu poder sobre todos os seus filhos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos lá, meninos? Aleluia. Gostaria que você louvasse esse hino com a gente. E assim que terminar o hino, a gente vai estar encerrando em nome de Jesus, dando a bênção apostólica. Louvado seja Deus. Aleluia!